Segunda-feira da quarta semana do Advento, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: "Não, ele vai chamar-se João." Os outros disseram: "Não existe nenhum parente teu com esse nome." Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "João é o seu nome." No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas do Natal. Veja, hoje é segunda-feira, amanhã já é terça-feira, 24, e nós já teremos a primeira missa do Natal do Senhor. Então nós precisamos estar atentos ainda neste nosso último suspiro de preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, para a encarnação do Verbo de Deus, que se faz homem para nos salvar e para o seu nascimento. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho está na esteira daquilo que nós ouvimos na semana passada, onde o anjo foi a Zacarias e disse: "Olha, você e sua esposa terão filhos." E Zacarias duvida: "Como eu terei certeza disso? Que sou velho e também minha esposa é estéril." Então Zacarias fica mudo como uma espécie de castigo para a reflexão, e hoje chega-se justamente o dia em que ele já nasceu e agora eles vão dar o nome àquele menino, ao precursor, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Queridos irmãos, quero destacar dois grandes pontos aqui deste evangelho. O primeiro ponto é sobre justamente a fidelidade de Deus e as suas promessas. O versículo 57 vai dizer: "Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha sido tão misericordioso para com ela, e alegraram-se com ela." Ou seja, meus irmãos, veja, Isabel, que antes era uma mulher estéril, tida como estéril, nela cumpre-se a promessa do Senhor. Nela, nesta família, em Isabel e Zacarias, cumpre-se a promessa do Senhor. As pessoas veem que Deus foi misericordioso para com aquele casal, e mesmo em idade avançada, eles foram capazes de conceber pela graça do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que muitas vezes as nossas limitações nos barram, nos dão medo, nos emudecem, nos paralisam, só que precisamos ter em mente que acima de toda situação nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que está nos olhando, um Deus que quer nos proteger. Veja, meus irmãos, quantos de nós aí passamos por questões financeiras, questões de saúde, problemas dentro de casa, talvez muitos com problemas com os pais, e aí nós vemos que isso é impossível de ser resolvido. Calma, meu irmão, se for da vontade de Deus, estará resolvido. Nós precisamos então crer, confiar na fidelidade de Deus, mesmo diante das situações aparentemente impossíveis, porque Ele é capaz de transformar a vergonha em dor, a alegria em testemunho, a tristeza em alegria, a falta de confiança em confiança. Não é um otimismo barato. Não é isso. É fé. É fé. E quando temos fé, meu irmão e minha irmã, o nosso olhar triste volta a ter brilho. Porque acontece conforme nós queremos? Pode até ser, mas em primeiro lugar porque aconteceu conforme a vontade de Deus. Então também hoje é dia de pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a abraçar a Tua vontade, me ajude a viver a Sua santíssima vontade. Muitas vezes me pego triste, reclamando, muitas vezes me pego murmurando. Por isso, Senhor, eu quero me entregar à Tua santíssima vontade. Também seja misericordioso, Senhor, com a minha vida, com a minha família.
com os meus parentes, com os meus colegas de trabalho. Senhor, neste momento quero apresentar cada um deles. Muitos, inclusive, não acreditam em Ti, não querem Te seguir, mas eu estou aqui, não como melhor do que eles, mas como alguém que quer interceder por eles. Segundo ponto, meus irmãos, é o testemunho que impacta a comunidade. Versículo 19 para frente vai dizer assim: todos os que ouviam guardavam isso no coração, dizendo: quem será esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O nome que foi dado a João significa Deus é gracioso, ou seja, as pessoas viram aquela gravidez inesperada, e então quando nasceu, percebeu então que Zacarias estava mudo. Foi somente depois que Zacarias escreveu João é o seu nome que a sua língua se soltou. Então aquela parentela, aquelas pessoas entenderam que aquele menino seria diferente. E principalmente que eles entenderam que a fidelidade de Isabel e Zacarias à ordem do anjo de dar o nome correto significa que eles estavam abraçando a vontade do Senhor. E isso impactou a comunidade, meus irmãos. Veja, o testemunho da obediência de Zacarias e Isabel fez com que todos percebessem que a mão de Deus estava sobre aquela família e sobre aquele menino. Percebam que as nossas decisões, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, o nosso modo de ouvir, de falar, impacta também, meus irmãos, nas famílias, impacta também nas pessoas que vivem conosco. Pare e pensa só um instante, não é para pesar mais sobre nós que estamos na igreja, mas de certa forma precisamos ter este cuidado. Às vezes, nós estamos na igreja, nós servimos numa pastoral, somos ministros da Eucaristia, da palavra, catequista, mas, meu irmão, quando a gente vira as costas, fala mal dos outros, nós inventamos histórias sobre os outros, nós somos rancorosos, nós não temos a capacidade mínima de buscar melhorar porque Deus está me pedindo. Olha o impacto negativo disso. Mas vamos olhar agora para Zacarias e Isabel. Mesmo diante da demora do Senhor, eles permaneceram fiéis. Zacarias estava no templo quando aconteceu o anúncio para ele. Zacarias ficou mudo no templo. E então, mesmo mudo, ele permaneceu fiel. Ele não abandonou o Senhor. Quantos de nós, por conta de pequenas coisas, abandonamos missa, abandonamos ministérios, abandonamos casamento, nós abandonamos. Claro, passa pela nossa fragilidade, passa pelo nosso momento de incerteza, que muitas vezes só falta uma pessoa amiga para estender a mão para você e para mim. Com certeza, claro, isso nós não colocamos em questão. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu falo, o que eu penso, o modo de eu agir, isso impacta. Então, se eu sou uma pessoa que passa por uma dificuldade e permaneço fiel, meu irmão, seu testemunho vai arrastar multidões, a começar pelos seus filhos, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que está passando por uma debilidade e permaneço fiel à igreja, que eu passei até, por exemplo, você está na pastoral e fizeram uma fofoca de você e você permanece fiel no seu serviço à pastoral, porque você sabe que você não serve ao padre, você não serve ao coordenador, você serve a Jesus Cristo por meio do padre, do coordenador, da sua pastoral. Quando as pessoas veem isso, as pessoas dizem, nossa, aquela lá é corajosa, aquele lá é corajoso. Então eu também vou tentar ser assim, vou tentar servir, não por causa do padre, do fulano ou do ciclano, mas vou servir porque eu amo o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que tipo de impacto a sua vida e a minha vida, as suas escolhas e as minhas escolhas, que tipo de impacto isso tem causado ao seu redor, ao nosso redor? Como é que nós estamos sendo, de fato, testemunhas do Senhor? Estamos sendo testemunhas do Senhor no bem, no nosso comportamento, ou estamos sendo testemunhas do inimigo no nosso modo de afastar as pessoas, de duvidar das verdades de fé da igreja, de dizer que tudo isso é bobeira, que isso não passa de história da carochinha, que eu não acredito nisso, e então eu vou afastando as pessoas da verdade do Evangelho. Não, precisamos ser como Zacarias e Santa Isabel, que permaneceram fiéis, mesmo diante das demoras de Deus. Permaneceram fiéis, mesmo diante de um aparente castigo da mudez que Zacarias sofreu. Eles permaneceram fiéis. Então, quando disseram, João é o seu nome, eles na verdade estavam consentindo com a vontade de Deus. E aí Zacarias volta a falar. Ele então vai proclamar o Benedictus, que é uma louvação ao Deus de Israel, nosso Salvador. E então tudo volta ao normal. Na verdade, tudo supera
supera aquilo que eles estavam vivendo, porque a graça de Deus transformou a partir de dentro toda aquela realidade. Logo, meus irmãos, peçamos que nosso Senhor venha em nosso auxílio, envie seu Espírito Santo sobre cada um de nós, e neste nosso último suspiro em preparação para o Natal, que nós sejamos conscientes da nossa vida, da nossa vocação e de que as nossas escolhas de fato impactam na vida de outras pessoas. Amém. Meus amados, reforçando, último suspiro, amanhã é 24 e depois 25, missas do Natal do Senhor. Fizemos uma longa caminhada e agora nós vamos celebrar. Pelo amor de Deus, nós somos cristãos. Você é cristão, sim ou não? Sim. Então, se você é cristão, se você é católico, sim ou não? Sim. Você vai para a missa. Não existe questão aqui. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo o Senhor. Como não ir na missa se eu amo o Senhor? Me digam, como você, como eu, nós não vamos à missa se o Natal é de Jesus? Se a festa da encarnação é do Senhor e eu não vou à missa? Como? Me responde aí, vai lá, eu quero que você me responda aqui. Impossível! Nós precisamos ir à missa. Nada desse negócio de querer faltar. Não, precisamos. Então, Bom Jardim Baliza, atenção, reforçando. Baliza, missa, terça-feira às 18 horas. Bom Jardim, missa às 20 horas e 30 minutos. Dia 25, Baliza, missa às 9h30 da manhã. Bom Jardim às 19 horas. Estejamos atentos e que Deus abençoe sua vida e te conceda um santo e feliz Natal. Que o Senhor venha em teu auxílio, fortalecendo toda a sua caminhada. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.